Olá, Oi, Adriana, você me vê? ainda Você não, tá não? branco, tá? Ué, ué, ué. Talvez esteja para a parede, Oi? comigo. Talvez esteja apontando para a parede ou para alguma coisa, talvez tenha que virar a câmera. Ih, está Não, olha, acho que apontando tá para o apontando pro meu. Peraí, seu só um computador, vira a minuto. câmera. O meu também entrou com a câmera virada. Não, acho que sou eu mesmo. Oi, Peraí, Lígia, só um minutinho. bem-vinda. Agora Pronto. sim, Agora sim. Agora estamos afinadas. Olá, boa noite a todas, todos. Aqueles que estão com a gente ao vivo e aqueles que porventura vão assistir a gente num outro momento, né, Adriana? sim. Só aqui. Dri, você consegue ver o chat aqui? Consigo ver a Lígia, deu um oi, a Lígia, Cida oi. entrou. Legal. Muito bem. As pessoas elas vão chegando, né? E a gente vai aqui então. Olá, Juliana, bem-vinda. Oi, Lau, boa noite. Boa noite. Lau sempre prestigiando, né? É. Pô, então, as pessoas estão chegando, estão entrando aqui na nossa roda de conversa, no nosso bate-papo. E hoje é um dia super especial. Você consegue me ouvir bem, né, Adriana? Dá para me ouvir? Sim, te escuto bem. Sim. Sim. Hoje é um dia especial. Muitas datas, muitos eventos acontecendo hoje. Um deles é o equinócio de outono. Então, nós estamos aí entrando numa estação do ano que é, assim, uma estação charmosa, encantadora, com cores encantadoras, seja em relação às árvores, algumas plantas que vão perdendo as suas folhas, seja a questão do nascer e do pôr do sol, não é? As luzes, nesses dois momentos do dia, ganham um toque especial no outono. Também é o início do ano, do novo ano astrológico. Também é, né, o ano do tigre, a gente vai entrar aí no ano do tigre. Dia do contador, da contadora de histórias, dia do cuidador e da cuidadora. Então, 20 de março é um dia super especial. Então, sentir o outono, falar sobre o outono é algo assim que toca muito meu coração. É uma das minhas estações preferidas, favoritas. E para estar conosco, oi Dami, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo. E para Luzia também tá aqui. Bem-vinda, Luzia. Luzia, Luzia querida, nossa querida amiga, fofa, super animada. Foi ela quem lembrou que hoje era o dia do cuidador. Ela falou: não, hoje é o dia do cuidador, da cuidadora também. Eu falei: então, vamos todos para a roda celebrar e conversar. Então, nós estamos recebendo a Adriana Rodrigues. A Adriana é uma amiga querida aí de quase 10 anos. A gente tem uma história muito interessante, não é? De uma amiga que já não está mais entre nós, mas foi ela quem nos aproximou, não é? Então, Vânia, olá, tudo bem, Vânia? Bem-vinda. Bom ter você aqui com a gente. E a Adriana, professora, contadora de histórias, arte educadora e
uma pessoa super alegre, uma amiga querida. Então, muito especial ter você com a gente, Adriana, hoje, nesse dia especial e nessa noite que está chegando. E aí eu trouxe a vela, a Adriana vai mostrar dela também, a vela representando uma fogueira, olha lá da Adriana, simbolizando a fogueira, as rodas em torno do fogo, não é? O contato com a natureza. Então, a nossa vela aqui, as nossas velas, elas simbolizam o aconchego da fogueira, das boas conversas ao redor da fogueira, da oralidade, do aconchego, do afeto, do carinho e da empatia. Bem-vinda, Adriana. Por favor, todos na roda com o amor de uma criança. É isso mesmo, Luzia. Abre a roda, Lindo, Tindolelê, Adriana. que lindo, Luzia, você trazer isso, porque gratidão, primeiramente, Ana, pelo convite para esse nosso encontro. Gratidão a todos que já entraram aqui, a todos, todas, todos que vão assistir depois. Então, aproveitando essa frase da Luzia, eu vou evocar a fala das crianças, que eu gosto muito, que as crianças sempre nos inspiram. Eu costumo dizer que eu estou sempre na vida com o olhar de uma criança para a vida, para o novo. E acho que esse encontro hoje aqui a gente vai falar muito sobre natureza, sobre a nossa natureza humana e sobre a natureza que a gente se afastou de alguma maneira e que agora a gente tenta se reconectar, se reconciliar. Então, as histórias vão estar em volta da natureza e eu vou trazer o que uma criança pensa sobre a natureza. Natureza, eu não andei por lá. E é São Davi Pérez, de 6 anos. E refletindo sobre andar pela natureza, se já estivemos lá, se nunca deixamos de estar, em que momento que a gente está, é muito necessário refletir sobre a natureza. Mas antes, como uma boa contadora de histórias que sou, que me tornei, acho que todos nós somos contadores de histórias, mas eu em especial amo as histórias, tenho uma ligação muito forte, sempre gostei de contar histórias, sempre gostei de me comunicar e as histórias vieram para mim como uma forma de me conectar, de estar no mundo e algumas pessoas dizem como missão, e eu agradeço, fico muito feliz. A Rosa me mandou uma mensagem, você também, uma mensagem sobre essa missão que eu trago, que eu carrego. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Alguém aqui já se perguntou qual é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano? É uma instigante pergunta, né? Pois certa vez, os Oi? ancestrais. Tá me ouvindo? Sim, aqui soou aqui Ah, um o PIN, né? barulho. Foi o É o PIN. PIN, é o PIN. Mostra pra gente, Adriana, o PIN. Deixa a gente ver ele. É o O PIN, eu PIN, é o sou PIN. abrir o portal das histórias. Então, certa vez, os ancestrais perguntaram qual a pior coisa que poderia acontecer a um ser humano. E rapidamente eles responderam: a doença. Todos concordaram. Afinal de contas, quando eles ficavam doentes, mal conseguiam se levantar. Mas depois eles pararam, pensaram um pouco e perceberam que não era a doença a pior coisa, e sim a morte. Mas depois de pensar por algum tempo, eles disseram que para a morte havia a ressurreição. Então eles refletiram mais um pouco, pensaram e disseram que o de pior que poderia acontecer a um ser humano era a ignorância. Todos concordaram. Então, eles começaram a pesquisar qual seria o ser mais ignorante de todo o mundo. E depois de pesquisar por muito, muito tempo, eles chegaram a uma conclusão: que o ser mais ignorante de todos era aquele que não foi
ao encontro do outro. E é sobre esse encontro. Olá, boa noite, Dani, seja bem-vinda. É sobre esse encontro que a gente quer falar hoje, esse reencontro entre mim e a Ana, entre a contadora de histórias, a educação, a academia. Ir ao encontro do outro é se abrir para aprender, é se abrir para ser, para conhecer. Então, a gente agradece todas que vieram ao nosso encontro, que de alguma forma nos encontraram, né, Ana, nas redes sociais, nesse momento em que a gente ficou um pouquinho afastado do presencial. E acho que a gente está marcando também, né, Ana, esse reencontrar-se pessoalmente. Acho que a gente está Sim, chegando a um momento que as coisas estão voltando, né, para o encontro presencial. E a gente precisa ir com muita calma, como nos ensina a natureza. Se você quiser falar um pouquinho sobre esse tempo, dar tempo às coisas, né? sim, vamos trazer um pouco esse aspecto do dar o tempo, né? Eu vou trazer para vocês alguns pontos de um dos artigos que eu escrevi, que está lá no site Eu Sem Fronteiras. Tem dois artigos falando sobre o outono e trouxe aqui alguns pontos de um deles, né? O outono como caminho do meio. Então, é muito interessante notar que o outono é a estação que sucede o verão e que antecede o inverno. E a gente, então, né, nós estamos saindo da expansão, da energia extrovertida do verão e caminhando devagar para o inverno. Mas antes do inverno, a gente tem o outono, onde as temperaturas vão ficando amenas, o vento já mudou, né? O outono ele vai trazendo um charme, um aconchego, uma elegância, e nós temos então no outono os dias e as noites têm uma duração semelhante, né? De mesmo tempo, diferente do verão, onde os dias são mais longos, e diferente do inverno, em que as noites são mais longas, né? Então, essa temperatura amena, e que vai ficando mais fria, os raios do sol são um pouco mais frios também. Às vezes, no início, agora no início do outono, a gente tem os ventos mais amenos, mas à medida em que a gente for caminhando pela estação, esses ventos eles vão ficando mais intensos e avisando que o inverno vai chegar. Mesmo com toda uma alteração que a gente tem no clima, a estação guarda ainda as suas características, não é? Então, as árvores, algumas árvores vão perdendo as suas folhas, vão ganhando novas cores. As novas flores também, existem flores que são típicas do outono, então elas surgem, né? E, e é um momento, essa estação, ela é o início de um recolhimento. O recolhimento da natureza física e também um convite para o recolhimento, para que a gente mergulhe na nossa natureza humana. Isso não significa deixar de se relacionar, de viver a vida, mas a própria natureza nos faz esse convite, não é? E esse fascínio, né? Eu não sei vocês, mas esse fascínio que a estação evoca, não é? E para a gente abrir aqui a nossa roda, gostaria de compartilhar com vocês que há alguns anos atrás, acredito que há quase 10 anos atrás, a minha vivência, a minha vida durante o outono e o inverno era uma vida um pouco complicada, né? Chegando assim a ter sinais de melancolia, de quase depressão. E de me sentir, né, aquela questão da tartaruga, do urso, né,
ficar ali hibernando, não querer sair, de um desânimo, de uma baixa de energia vital. E a partir do momento que eu comecei a praticar meditação e na sequência yoga, a minha relação com a estação mudou e, e eu me sinto mais alegre, mais contemplativa e evidentemente que eu preciso me manter no movimento, não é? Mas Ana, desculpa. Luzia está pedindo para falar um pouquinho mais próximo do microfone porque ela tá, te escuta longe. Ai, tá bom, gente, eu dei zoom aqui. tá bom. Agora eu tô muito. A Luzia, obrigada, desculpa, viu, Luzia? É que a Luzia, ela tem uma demanda que a gente precisa contribuir com ela aqui em relação ao microfone. Luzia, diga pra gente se ficou melhor assim, se está melhor para ouvir, tá bom? Melhorou. Melhorou. Então, aprendi a lidar com essas duas estações, reverenciando esse momento da natureza e observando também a minha natureza interna. E para a gente, né, a Adriana trouxe uma história, e daqui a pouco eu vou devolver para ela também a fala. E nós temos um trabalho que nós realizamos, muito bacana, e a gente inicia esse trabalho, essa proposta de formação, trazendo a Clarissa Pinkola Estes, através do livro A Ciranda das Mulheres. E de uma maneira lúdica e acolhedora, ela invoca para nós a metáfora que o outono traz. No capítulo intitulado A Pequena Casa na Floresta. Eu selecionei alguns trechos, porque são 2 páginas e meia. O livro é curto, mas eu selecionei algumas frases. Então vamos sentir o convite da Clarissa e as palavras dela. E ela dizendo assim, e eu vou trazer a vela. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho aqui do Instagram. Vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo, antes de voltarmos a falar sobre o velho realejo do mundo. Aqui, nesse refúgio afastado, permite-se e espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui, sua alma encontrará boas companhias. A casa da alma na floresta do coração. E nós desejamos que o outono ganhe um novo sentido, enquanto o realejo das incertezas humanas continua a tocar a sua melodia. Porque nós estamos vivendo momentos de incertezas, mas também nós trazemos um aconchego dentro do nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria de viver, para além do que a mídia traz, para que a gente cumpra, cada um de nós, a sua missão de alma, reconhecendo os fatos da vida, mas também encontrando em nós, na nossa essência, a esperança para fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Adriana? Sim, Ju, essa linda floresta do coração. Ai, que lindo. Clarissa traz essa acolhida, né? As que chegam para ouvir, para contar suas histórias. Eu percebi aqui que foram entrando, temos nutricionista, psicóloga, enfermeiro, educadores. Então, acho que a gente fala de alma. Adriana, Fala. a nutricionista que entrou, ela é uma querida, ela foi voluntária no Coração Materno,
durante um bom tempo e a presença dela foi muito especial. Então é uma alegria vê-la aqui também e todos vocês. Oi, Sim, tem muitos Mônica, boa parentes, noite. é, amigos, parentes, primos, todos vão chegando, a família, colegas de trabalho. Acho que a gente na nossa prática, né, como educadoras, na sua prática, a gente trabalha a integralidade, né? Então, aqui entrou alguém também falando de saúde, bem-estar, né? Hoje é dia do cuidador, como que a gente trabalha o autocuidado, né? E como a gente pode aprender e deve com a natureza, né? Então, eu sempre trago na minha prática enquanto artista educadora, professora, contadora de histórias, histórias que eu vivi e experiências que me inspiraram e que eu compartilho, porque de alguma forma elas podem inspirar outras pessoas, assim como eu sempre fui muito inspirada, né? Então eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar com vocês sobre sentir e observar a natureza, né? Porque eu sou nascida em São Paulo, meus pais são baianos, e os dois, quando se casaram, vieram morar aqui em São Paulo, onde eu nasci. E desde pequena, nas minhas férias, nas férias do meu pai, a gente viajava para a Bahia. E quando a gente foi crescendo, foi entrando para a escola, esse período de férias era em janeiro, né, no verão. E então, para mim, a estação preferida sempre era verão, porque era férias, né? Aqui no hemisfério sul, né? Então a gente está de férias, é calor, a gente pode usar roupa confortável, tomar banho gelado, tomar sorvete, né? Para a criançada isso é maravilhoso, pode brincar na rua, tomar sol. Então eu sempre gostei muito do verão, né? Porque para mim foi esse lugar de expansão e eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, fui me descobrindo mais, assim, depois de entendendo isso. Então, para mim, estar, né, na Bahia, no interior da Bahia, onde meus pais nasceram, era esse lugar de contato com a natureza. Contato com os animais, contato com as árvores, com as frutas, com as brincadeiras, com a lagoa, com o rio, o que me trazia muita energia, o que me trazia esse contato profundo com a natureza. E em São Paulo, né, a gente sempre morou em casas de aluguel, mudava, sempre compartilhava com outras pessoas os quintais e tal. E tinha, assim, alguns momentos de contato com a natureza, com pé de fruta, em alguns quintais que ainda preservavam, né? Acho que hoje está cada dia mais difícil. Brincávamos na rua e tudo mais. Mas aí depois eu fui percebendo que eu nunca tive um contato extenso diretamente no interior ou no sítio, como algumas pessoas costumam dizer, que é o lugar onde a gente observa mais a natureza. Aqui, né, na cidade, além de ser mais escasso esse lugar de estar mais próximo da natureza, ainda a correria do dia a dia, né? O tempo, enfim, os prédios, dependendo do lugar que a gente mora, a gente não tem um olhar para o horizonte, a gente não consegue ver onde o sol nasce, onde o sol se põe. E aí, durante a pandemia, no primeiro ano de pandemia, que a gente se colocou nesse lugar, né, de ficar mais isolado dentro de casa e de não ter todos os afazeres externos, né, na rua que a gente fazia, mas eu ainda estava no primeiro ano dentro de um apartamento, né? Então essa vontade de sair e tal. No segundo ano aconteceu que meu irmão alugou uma chácara, enfim, a gente foi para um lugar em dezembro onde tinha um pé de manga, e aí o pé de manga estava carregado de fruta, e a gente chupou essa fruta do pé. E aí eu comecei a observar o céu, o horizonte, coisa que era mais difícil. Via onde o sol nascia, onde o sol se punha, fotografava o céu, né? E agora o céu de outono também. Eu senti muito no começo da pandemia, que foi em março, quando eu vi o céu, eu senti uma mensagem, sabe, de esperança. Eu vi o céu e falava assim: olha, o céu está colorido, ele está pintado, ele está trazendo alguma mensagem, né, de que isso vai passar. Enfim, e a gente foi esperando, e não passava, e entramos no segundo ano. E aí eu queria trazer para vocês que, passando esse ano, né, nesse espaço de chácara, de contato de interior, de
contato com a natureza, eu comecei a observar onde o sol se punha. E aí eu olhava para um lado, tirava foto e falava, mas o sol não está mais aqui. Né? Então, quando mudava a estação, o sol estava em lugares diferentes, as árvores estavam diferentes, o chão estava diferente, o clima estava diferente. E aí eu fui começando a sentir na pele todas as estações passando, sabe? Essa experiência que eu não sei se é porque antes da pandemia a gente não tinha, né? Esse olhar, esse sentido, esse tempo de sentir, e se também o local não promove, né? A cidade grande não promove esse contato, e apesar de ter contato, era na Bahia e sempre em janeiro, né? Sempre numa estação específica de calor e tudo mais. Então, ter essa experiência me trouxe um olhar muito para a minha natureza, né? Então, isso que você falou, eu nunca gostei de outono e inverno. Para mim, as estações preferidas eram a primavera e o verão. Então, eu olhar para mim, por que será que eu não gostava? Porque para mim foi sempre difícil a introspecção. O olhar para mim, o olhar para dentro, que é um exercício que eu tenho buscado fazer. A meditação tem me ajudado, as histórias têm me ajudado. Eu ainda não pratico yoga, mas é algo que eu desejo muito, né? Inclusive, você vai falar um pouquinho também da importância da yoga, né? Para a gente ir sentindo esses ciclos. Então, o que eu quero compartilhar é que hoje eu acho que eu me transformei nesse um ano, olhando para a natureza e sentindo essa coisa de vai passar, sabe? É só um tempo, assim, isso não é definitivo, né? Esse momento, essa sensação, né? É só um momento e é extremamente necessário. Então, o outono traz muito essa mensagem da importância de deixar ir. Por isso que as folhas caem. Se elas não caíssem, as árvores não seriam capazes de respirar durante o inverno. Então, isso que você falou é muito importante. É a estação do meio, é a estação da transição. E a transição é sempre um lugar bastante difícil para a gente entender, para a gente viver, para a gente deixar fluir, mas extremamente importante e necessário. Acho que era um pouquinho isso que eu queria trazer. Legal, Adriana. E aí, ouvindo você, gente, é muito interessante, porque a gente pensou, nós pensamos num roteiro, né, em algumas ideias, mas é muito legal porque enquanto a roda acontece, enquanto a conversa acontece, outros insights surgem. Isildinha, bem-vinda, Isildinha. Isildinha é professora lá do Núcleo Coração Eterno, obrigada pela presença, super bem-vinda. E ouvindo a Adriana, eu lembrei de pontos da aula de ontem, né? Estou fazendo um curso sobre diversidade, inclusão e direitos humanos pela USP, e é muito interessante porque ontem o professor ele trouxe um apanhado histórico, né, da colonização das Américas, e ele fez várias referências aos povos originários das Américas e evidenciou os povos originários aqui do nosso país, não é? Olá, Isildinha, obrigada, querida. Então, por que a questão dos povos originários? Não é? Esses povos, eles estabelecem uma conexão profunda, uma relação profunda com a natureza. Ok, que existem os garimpos e tudo que a gente sabe, não é? E esses povos, pensando, né, a pandemia, o que nós vivenciamos na pandemia, os povos originários lá do Amazonas, eles criaram, de certa forma, uma barreira protetora através do contato deles com a natureza, para que a situação da pandemia não ficasse pior do que foi na região do Amazonas. Muitos deles também deixaram a matéria, não é?
Então, esses povos originários, eles pautam a sua vida, mesmo aqueles que estão mais em contato com a civilização, né, com a tecnologia da cidade, mas muitos deles trabalham numa linha de resistência e de enfrentamento pelo cuidado aos elementos da natureza, aos recursos naturais. Então, esse professor dizia que a criação de um novo mundo, um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo empático, cooperativo, colaborativo, ele tem a sua base, a sua fundação, a sua estrutura nos saberes dos povos originários, seja nas Américas, seja na África, não é? Então, essa conexão com a natureza, esse olhar refinado que a Adriana compartilhou conosco, muitos de nós tivemos uma relação diferenciada durante a pandemia com a natureza. Eu lembro da Mônica, a Mônica que está aqui com a gente. A Mônica, eu lembro teve um período que ela fez uma série de fotos do pôr do sol. Muito interessante. A questão da lua, a questão das estrelas, a questão da movimentação das nuvens. A Luzia também viveu experiências incríveis, não é? Do ano passado, mais do ano passado para cá, na Amazônia, porque ela tem um filho que mora na região. Então ela enviava vídeos com os pés mergulhados assim em poças d'água, ela caminhando com os pés descalços na floresta, as experiências dela também no interior do Rio Grande do Sul, com o elemento fogo, com os peixes, com o vento, com a chuva. É isso mesmo, né, Mônica? É muito legal, né? Ela está dizendo que ela ama fazer fotos do pôr do sol, do nascer do sol. Então, quando a gente entra em conexão com as estações do ano, percebendo fisicamente, sinestesicamente a mudança do clima, a gente sai daquela rotina, né, de todo dia ela faz tudo sempre igual, não é? Então a gente vai levantar amanhã, a gente vai trabalhar, mas a gente se permitir observar a mudança da luz solar, do vento, e também observar o que dentro de nós pede desapego. O que a gente precisa soltar? O que a gente precisa deixar ir para que o novo venha? O que é que nós podemos semear no outono, cultivar no inverno, para florescer na primavera e no verão? Não é? Eu observo um padrão na minha vida que é muito interessante. Né? Eu nasci no outono, eu nasci em maio. E eu me curei, né? Porque eu sempre dizia, eu queria ter nascido na primavera. E aí eu me curei e hoje eu honro a estação em que eu nasci. Então, eu percebo na minha vida que o primeiro semestre do ano, para mim, ele é um semestre de cuidar do terreno, cuidar do jardim, dessa casa da floresta que existe no coração, dessa introspecção que a Adriana trouxe. Porque na primavera e no verão, as coisas incríveis acontecem. E muitas vezes eu nem tinha planejado. Mas a energia do cuidado e do acolhimento do outono me faz colher frutos no segundo semestre do ano. Né? Uma vez eu disse isso para uma amiga e ela disse assim, Ana, comigo é o contrário. Eu faço a semeadura
na primavera e no verão e faço a colheita no outono e no inverno. Falei, gente, está tudo bem, cada um de nós com o seu movimento, não é mesmo? Exatamente. Então, diga, Adri, fala você agora. Depois eu sigo aqui. Eu estava concordando, né? É legal a gente compartilhar, porque a gente vai entendendo que cada ser é único, né? E que não existe uma regra, né? Existe caminho, né? A natureza é a grande mestra, né? E os povos originários, é muito bom você ter trazido isso, porque eu tenho a impressão de que a gente tem impressão não, né? De fato, a gente não a gente não conhece todas as riquezas dos povos originários. Aos poucos a gente foi destruindo, se afastando, matando. E o Brasil é um país muito rico e muito diverso e muito plural. E também a gente vai se dando conta que a gente não conhece, né, o nosso país, a gente não conhece a nossa cultura. Então, em muitos cursos, assim, eu fui percebendo como é diferente você nascer num lugar do Brasil e você nascer, o lugar onde a gente nasce também interfere muito, né, no nosso modo de vida, no nosso modo de pensar. Então, eu estou pensando aqui sobre os povos também do sertão, né? Os lavradores, assim, né? Qual é a relação deles com a natureza? De saber que tem tempo para tudo, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem o tempo da chuva, tem o tempo da seca. Como você se prepara para isso? Então, acho que no seu artigo você também traz, né, uma expressão que a gente usa muito de uma música, né? A arte aí se transformando nas nossas referências também. São as águas de março fechando o verão, né? É a promessa de vida no meu coração. Então a gente sentiu, né, essas águas de março, que de alguma maneira a maneira que a gente foi ocupando os espaços trazem transtornos para a gente. Então a gente sentiu isso também, que a chuva, né, eu falo a chuva no sertão é sempre bênção, é sempre esperada, é sempre aguardada. E a chuva em alguns centros urbanos é esse lugar do medo, do que vai acontecer, de que pode alagar. Então, o lugar onde você está também te coloca numa relação com a natureza, né? Não poder sentir a chuva cair, que foi uma coisa também que eu pude experienciar, né? E na Bahia a gente pede sempre para chover, né? Chuva é sempre sinal de bem. Se ontem foi dia de São José, e dizem que se chove, né, no dia de São José, é porque vai ter aí um inverno bom e fartura, enfim. E eu acho que isso também está muito em mim, né, nessa minha experiência. Meu pai tem uma relação, minha mãe também, de saber, de ter, né, essa percepção do que a natureza traz de mensagem para a gente já ir se preparando para lidar, né, com os momentos que são mais difíceis, né, que normalmente são os momentos da seca. Então, a água, dia 22 é dia da água, né? Então, a gente pensar nesse tesouro que é a água, como que a gente está cuidando, né, da água. A gente vai falar um pouquinho também, a gente trouxe o fogo, a gente vai falar um pouquinho também do ar, da respiração, né? Porque o outono é esse mês onde aumenta o vento, o ar fica um pouco mais seco e a gente precisa cuidar da nossa respiração. Então a gente vai trazer isso também hoje. E aí, já que eu falei dos lavradores, vou contar uma história, tá? Sobre um lavrador. Então, diz que um lavrador, quando ele sentiu que estava próximo de se despedir daqui desse plano, ele logo chamou os filhos e disse para eles que havia um tesouro enterrado no seu quintal. Só que, infelizmente, ele partiu e não deu tempo de dizer onde exatamente esse tesouro estava escondido no quintal. Então, os seus filhos removeram cada palmo de terra, uma, duas, três vezes. Eles não encontraram o tesouro, mas dizem que depois disso, aquela terra produziu como nunca. É, linda essa história. Linda, linda. E qual é o tesouro, não é, Adriana, que existe na casa da floresta dentro do nosso coração? Não é? Esses dias eu participei de uma aula
num grupo de meditação da Brahma Kumari, e foi muito interessante, porque o professor ele foi compartilhando com a gente a importância de nós reconhecermos as cenas que estão acontecendo no planeta, no nosso país, o aspecto da guerra, todas essas cenas que estão acontecendo, são fatos que a gente vivencia. Mas também o convite, de outro lado, para que a gente consiga estabelecer uma conexão profunda com a nossa essência, com os nossos valores e com a nossa espiritualidade. Então, espiritualidade não significa necessariamente religiosidade. Não é? Algumas pessoas elas não estão conectadas com uma religião e, no entanto, elas desenvolvem e fazem a nutrição da sua espiritualidade. A espiritualidade é a nossa essência. Não é? Nós acreditamos que nós não somos apenas matéria. A Juliana, do Milano Vita, dizendo: há muitos tesouros em nossas moradas, inclusive dentro de nós. Isso mesmo. Olha, Cristina, minha amiga de infância! Ai, que linda! Nossa, agora fiquei emocionada vendo você aqui, Cris. Ai, que linda! Abraço, beijo, saudade. Ai, feliz. Ó, o coração até disparou. Então, Que legal. eu estava dizendo da espiritualidade, reconhecer as demandas do mundo físico. O que nós estamos vivendo não é nada novo em termos de história humana. Existiram vários conflitos no passado, várias guerras, várias crises econômicas, e o sistema humano ele vai se rearranjando. Claro que, evidentemente, ninguém aqui é a favor de uma guerra, da desumanidade, da falta de dignidade, de respeito à pessoa humana, independente do seu gênero, da sua idade, da sua raça, né? Todos nós aqui somos a favor da dignidade, né? Da vida humana. Então, se de um lado, e esse é o grande desafio, se de um lado nós vivenciamos um mundo físico material complexo, incerto, insano, de outro lado, nós também podemos reforçar, o sino da igreja está tocando, acho que vocês estão ouvindo. Nós podemos também reforçar a nossa espiritualidade e a nossa essência através do contato com a natureza. Os elementos que compõem o nosso corpo são os mesmos elementos que formam a natureza. E pensar que o meio ambiente de qualidade saudável são as florestas, os rios, os oceanos, a fauna e a flora, mas é também a nossa casa, o ambiente do nosso trabalho, a condução, o metrô, o supermercado, a rua. Algumas pessoas já se sentem seguras para não usar máscara, outras entendem que por um tempo ainda vão fazer uso, mas o mais bonito e o mais importante, pelo menos é o meu sentimento, e acredito que também seja o sentimento da Adriana, é a gente tocar e retomar a nossa ancestralidade. O tempo em que a gente viveu numa conexão muito profunda com a natureza. E essa conexão com a natureza nos levava a aprofundar a nossa espiritualidade. Então, a vida ela é feita de pausas e movimentos, de silêncios e sons, como diz Lulu Santos. E essa é a mensagem do outono. Viver as pausas e viver os movimentos, não é?
E na academia nós temos um trabalho que alguns de vocês conhecem, que é o trabalho sobre os arquétipos, fundamentado numa pesquisa gigantesca da Ángeles Arrien, uma antropóloga espanhola, naturalizada americana, que já deixou o corpo. Nós trabalhamos 4 arquétipos, que não são os arquétipos do Jung, sim dessa pesquisa que a Ángeles fez e deixou como legado antes de deixar o corpo, que é o guerreiro, o visionário, o curador e o mestre. E hoje nós estamos celebrando o dia do cuidador, que pode ser um curador, e também o dia da contadora ou do contador de histórias. E nesse estudo, baseado nos povos originais que essa antropóloga fez, que ela realizou, o curador, ele é um contador de histórias. Um dos recursos que o curador, o xamã, ele utiliza para curar a dor da alma de crianças, jovens e adultos é contar histórias. Daí a importância das lendas e dos mitos dos povos originários, principalmente do nosso país. E eu, pela minha experiência, que também sou uma contadora de histórias, não com o desenvolvimento da Adriana, mas também sou, eu sinto no meu coração, né, e eu sempre digo isso, que todo contador de histórias, ele traz em si a cura. E toda pessoa que trabalha com cura, o psicólogo, viu, Ju, você no seu consultório, a Mônica também, né, com a psicologia e com a arte, todas as pessoas que trabalham com cura e cuidado também são contadores de história. Então, que a gente possa, nesse outono, liberar histórias incríveis que pulsam dentro de nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências, os nossos saberes, que a gente possa mergulhar em leituras que fortaleçam a nossa alma, para que a gente enfrente os desafios cotidianos da vida. Dri, vou trazer você de novo e depois eu vou sugerir aqui algumas práticas que eu faço, umas mais intensamente, e compartilhar com vocês também. Dri? Oi, Ana. Lindo tudo isso que você falou. E assim, todos somos contadores e contadoras de histórias, isso é da natureza humana, né? A oralidade, os mitos nos trouxeram até aqui e, de alguma maneira, inspirar outras pessoas. A Luzia disse no começo que queria contar histórias. Ela já conta, né, Luzia? A gente já conta histórias. É claro que isso se tornou meu ofício, né? Que eu, na verdade, me autodenominei contadora de histórias, né? Não tenho uma formação específica e acadêmica para contador de histórias, mas é claro que eu estudei e estudo, e hoje eu trago as histórias como uma prática e como um ofício, mas assim como cantar é para todos, mesmo que a gente não se torne cantor, né? Quem canta seus males espanta. Você falou muito sobre a questão da cura, né? Eu acho que a arte né, tem esse poder de curar, né? Então que a gente não se afaste da natureza e que a gente também não se afaste desses bens humanos, né? Como esse poder de criar. Então, quando a gente cria, né, a gente possibilita que a vida continue, né? Então, acho que o objetivo do nosso encontro é estar aqui compartilhando para vocês coisas que mexem profundamente com a gente, que a gente estudou, que a gente experienciou e que a gente quer compartilhar com vocês. E vocês também sintam-se à vontade para falar, se desejarem, o que desejarem. A gente está inaugurando, né, de alguma maneira, esse nosso encontro, né, que a gente quer que dê outros frutos, que vai acontecer ainda esse mês, a gente vai falar um pouquinho. Então, acho que é isso. Eu estou muito feliz de estar podendo ser ouvida, e quem escuta é tão importante quanto quem diz, né? Quem fala, quem conta, né? Na tradição oral, se não tiver quem escuta, não faz sentido. Então, muita gratidão, assim, muito feliz por estarem aqui. Então, Dri, eu vou deixar as dicas
a gente combinou de finalizar 5 minutos antes das 7 da noite. Então, falta 5 minutinhos. E antes de entregar para a Adriana, algumas dicas. Depois vocês podem checar lá nos artigos, no site Eu Sem Fronteiras. Sono. No verão, parece que a gente dorme menos, né? A energia está Uhum. mais lá em cima. Então, sono. Respeite a sua necessidade de dormir. Observe quantas horas de sono são necessárias para que você tenha uma boa disposição. Observe o ritmo do seu sono. Faça uma transição dos elementos frios para os mornos e depois para os quentes. Essa é uma dica da Ayurveda. Água. Continue bebendo muita água, hidrate seu corpo. Sucos, introduza os chás. A Adriana estava tomando chá, né, Adriana? Acho que chá de camomila, não é? É de maçã Ou com não? canela esse aqui. É, olha lá, ó, Maçã maçã com com canela. canela. Olha lá, maçã com canela. Dica, né? Banho, curta o banho para limpar o seu corpo, o seu campo energético. Prepare banhos com flores, com ervas, com sal grosso, não é? Você não precisa ter uma banheira, mas com um raminho de lavanda e um alecrim pendurado no chuveiro, sem levar choque, enquanto a água cai, aquele cheirinho da lavanda e do alecrim vão impregnando, e isso é um banho de amor e de carinho para você. Acenda velas, leve música para a hora do banho, com economia de água. Mantenha a casa arejada, limpa, deixa a luz do sol entrar. Desentule coisas que você está guardando, libere espaço, deixe tudo organizado, doe o que você não usa mais, deixe os ambientes organizados, não é? E aconchegantes com o que você tem na sua casa, porque atualmente mais é menos. Recicle, mude móveis de lugares, suas roupas, customize, doe, troque, costure, economize. Você não precisa renovar seu guarda-roupa a cada estação. Escolha filmes, livros muito legais para você curtir nesse período. Pratique atividade física, medite contemplando a natureza. Aprecie as cores do sol, saboreie os frutos da estação, os dias ensolarados, nublados e chuvosos. Mantenha a higiene do seu corpo, das suas emoções e do seu espírito. E eu desejo lindas, criativas, iluminadas e vibrantes experiências para todas e todos nós nesse outono. Dri? Hum, que lindo. Eu tenho uma dica também que é sobre a respiração, né? Então, é uma estação um pouco mais seca. A gente precisa cuidar da nossa respiração, da respiração das crianças. Precisa deixar, assim, elas ao vento, tomando alguns cuidados. Mas é importante que elas brinquem ao ar livre. Dá para empinar pipa, brincar com catavento. E aí tem uma respiração que eu faço com as crianças em todas as estações, tá? Na vida, que é uma respiração consciente, né? Porque a gente respira, senão a gente não sobrevive, mas a gente não respira com consciência, então trazer consciência. Então, esse instrumento aqui, o PIN, eu uso nas minhas atividades e ele traz, né, para esse lugar aqui da presença, através do som. E aí a gente faz uma respiração para introduzir para a criança o que, que é inspira e expira, né? Esse processo, a gente faz o seguinte, a gente pede para elas colherem uma florzinha, a flor que ela quiser, preferida, bem cheirosa, e a gente segura na mão direita essa flor e cheira essa flor. Bem profundamente. Depois, a gente segura na mão esquerda uma vela, e aí uma vela acesa, e a gente sopra essa vela. Então, a gente faz no mínimo 3 vezes esse exercício. Cheira a flor, sopra a vela. Convido vocês a fazerem também. Cheira a flor, sopra a vela. E aí o poder da imaginação das crianças, elas sentem cheiro de tudo que vocês já imaginam que elas possam sentir, de rosa, de jasmim, de baunilha. E aí é muito gostoso isso, é uma prática que eu adotei. E aí traz a criança para esse momento da presença, da calma, e funciona muito. E evitar também uma coisa que me ajudou muito nas crises de sinusite, que nessa época começa
sinusite, rinite, diminui o consumo de leite e derivados. Assim, eu diminuí 90% e minhas crises diminuíram muito. E aí, quando começa a dar aquela dorzinha aqui no seio da face, é legal colocar gengibre. Então, vamos lembrar, né, Ana, das curandeiras, vamos lembrar das nossas ancestrais, vamos lembrar dos saberes populares, porque é isso, gente, que a gente tem que usar na nossa vida, são esses conhecimentos, e menos farmácia, menos antidepressivos, vamos buscar na natureza, né, a nossa cura, relembrar o que a vovó, a mamãe, tia ensinou. Quem as tem ainda vivas, entre em contato com esse conhecimento. Quem não tem, vamos relembrar. E transmitir também. Nós, mulheres, somos transmissoras também desse saber, desse conhecimento, que a gente continue, né? Acho que já foi, Ana. Ai, meu Deus, será? Não, tudo Gente, tá muito bem. gostoso. A Luzia pediu até para abrir outro link. Eu não sei o que ela quer dizer com abrir outro link, né, Luzia? Não sei se ela quer participar. Assim, nós vamos ter essa semana, na quinta-feira, no perfil da Adriana, no Instagram. A Adriana vai abrir um trabalho super legal, uma proposta muito bacana. Então, fiquem atentos, porque na academia a gente vai divulgar, vai ser aqui no Insta, aberto para todo mundo. E eu não vou contar agora, mas aguardem que nos próximos dias a gente vai divulgar. Então, fica tranquila, Luzi, vem muita coisa bacana por aí, viu? E para dizer que nós somos a favor da ciência, sim, respeitamos a ciência, mas que nós podemos usar os recursos naturais para pequenas demandas que surgem em casa que podem ajudar muito, muito mesmo. Isildinha, É, isso é importante. Quando eu falo menos antidepressivo, menos farmácia, é claro que eu estou falando orientado por um médico, né, por uma pessoa, mas é que eu sei que às vezes as pessoas se automedicam, assim, buscando um relaxamento, existe, mas concordo com você, Ana. Não, é, somos todos a favor da ciência, inclusive quem não se vacinou ainda, se por vacine. favor. Sei que todo mundo que está E aqui. legal. Isildinha, fica tranquila, turma. Vocês vão receber pelo nosso Instagram, nos nossos status, no meu e da Adriana, lá no WhatsApp. A gente vai divulgar a atividade que vai rolar quinta-feira. E a Adriana e eu estamos iniciando aí um trabalho, então estaremos juntas, bem juntas aqui no Instagram, pela academia e no perfil dela. Isildinha, não se preocupe, a live vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu vou levar para o canal da academia no YouTube também. A Adriana vai colocar no perfil dela. Então, depois a gente compartilha também o link da live. E vamos agradecer a presença de todas, todos e todes vocês. E tudo de bom. Olha só a minha vela, fogueira, a Adriana atrás da sua. E a gente vai deixando aqui para vocês um namastê, uma semana linda, um outono maravilhoso. Um beijo, um abraço no coração e aguardem até o próximo encontro. Adriana, gratidão pela presença, gratidão a todas e todos vocês. Beijo, gratidão. A gente vai divulgar aí, acompanhe a gente nas redes sociais. E a live vai ficar gravada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.